Como criar cadastro com controle personalizado no Excel. Na aula de hoje eu vou lhe ensinar a criar um cadastro utilizando os controles personalizados que eu lhe ensinei na aula passada, como também a utilizar a programação mais fácil que tem para fazer salvamento. E nessa aula eu vou lhe ensinar de uma forma extra a criar um ID autoincrementável, coisa que eu ainda não lhe ensinei da forma que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Então observe, ó, na minha base de dados nesse momento está vazia. E o que a gente vai estar fazendo aqui? Basicamente a gente vai estar preenchendo o campo nome. Vou colocar aqui, por exemplo, o Gleidson. Vou colocar um CPF qualquer. E o meu trabalho aqui é apenas selecionar. Observe os nossos controles personalizados. Ó. Você teve Covid? Vou marcar aqui sim. Informe o seu gênero. Eu vou marcar masculino. Então observe, ó, que conforme eu vou clicando, ele vai reposicionando e vai mudando a cor. Ó. Legal? Vou clicar no meu botão salvar e observe, ó. Gleidson, cadastro de número 1 realizado com sucesso. Ao dar um OK, se eu for lá na minha base de dados, observe que está lá lançado, ó, o ID de número 1, o Gleidson, o seu CPF. Já teve Covid? Sim. E o gênero masculino. Observe lá exatamente como foi sinalizado aqui. Ó. Se eu marcar a opção não, ó, teve Covid? Não. Gênero feminino. Vou colocar aqui uma pessoa qualquer e um CPF também qualquer só para ilustrar. Ó. Ao clicar no meu botão salvar, observe, ó. Gleidson, observe que ele retorna o nome Gleidson, porque ele retorna através do em vários ename, retorna o nome da minha máquina. Então, cadastro de número 2, realizado sucesso. Observe, ó, ao dar um OK, se eu for lá na minha base de dados novamente, tá lá, ó, registro número 2, a colaboradora, o seu CPF, não teve Covid, pois eu marquei aqui a opção não. E observe o gênero feminino exatamente como eu marquei aqui, ó. Perfeito? Então é isso que vamos estar aprendendo na aula de hoje, a criar um cadastro utilizando a própria planilha, a utilizar os ensinamentos que eu lhe ensinei, a fazer um salvamento, a utilizar os controles personalizados e a criar um ID autoincrementável, coisa que eu ainda não lhe ensinei da forma que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Então, fica comigo até o final e a gente vai aprender passo a passo. Peço que já deixe aquele gostei, pois ajuda muito o nosso conteúdo e tenho certeza que vale a pena o seu gostei nesse vídeo. E lhe faço o convite, caso ainda não seja inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, que você possa estar clicando nesse botãozinho vermelho e se inscrevendo agora. E a partir desse momento, ao se inscrever em nosso canal, você não perde nenhum conteúdo novo. Todos os dias postamos conteúdos novos aqui em nosso canal Programador Excel VBA. Então, se ainda não for inscrito, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Se já for inscrito, o meu muito obrigado. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fazer passo a passo com você. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui... Então, observe, ó, a primeira coisa que vamos estar fazendo aqui, eu vou apagar essa forma, já apaguei a macro por trás dela e eu vou fazer do zero junto com você. Então, vamos lá. Bom, para eu atribuir uma macro e chamar a mesma, eu posso estar utilizando, por exemplo, posso estar utilizando uma forma, posso estar utilizando uma imagem, posso vir aqui na nossa guia desenvolvedor, inserir e vou escolher um objeto, como possivelmente eu poderia até utilizar uma caixa de texto, se eu não estiver enganado, perfeito? Então eu tenho predileção em utilizar formas. Então para isso eu vou clicar na nossa guia inserir e aqui em ilustrações eu vou escolher uma das formas, perfeito? Então vou clicar aqui nessa setinha e vai se expandir aqui as nossas formas. Eu tenho predileção em utilizar essa daqui, ó, retângulo de cantos arredondados. Lembrando que eu poderia utilizar qualquer uma dessas formas que eu conseguiria atribuir uma macro a ela. Então eu vou clicar sobre essa daqui e observe, eu vou apenas agora contornar a mesma. Bom, vou clicar aqui na nossa guia formatar e vou estar colocando um outro preenchimento da mesma. Vou colocar esse preenchimento aqui preto, ó. Então observe, ó, formatar, escolher aqui a corzinha preta, vou clicar sobre ela e vou digitar o texto que eu quero, ó. Está aqui, ó, salvar. Bom, feito isso, vou selecionar aqui a minha forma, vou aqui na nossa página inicial e vou só centralizar aqui o mesmo. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso tanto inserir manualmente um módulo, como possivelmente eu poderia simplesmente clicar aqui na nossa guia cadastro e inserir uma programação por trás dela. No entanto, como eu vou trabalhar com duas plans, observe, ó, vou trabalhar tanto com a plan cadastro como com a BD, ou seja, eu vou trabalhar com duas plans, alternando entre elas. Então, como eu vou trabalhar com duas plans, é interessante que eu faça isso utilizando um módulo. Então, observe, ó, eu posso tanto vir aqui através da guia desenvolvedor, Visual Basic, clicar aqui na opção, ó, inserir e clicar nessa opção módulo, como eu posso simplesmente, observe, ó, clicar sobre a minha forma, atribuir macro e observe, ó, vou clicar aqui na opção novo. Ao clicar em novo, ele já inseriu esse módulo para mim, perfeito? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou declarar duas variáveis.
Então, a primeira variável de praxe eu vou chamar ela de linha, porque é um nome bem intuitivo. Eu vou utilizar para saber a linha em qual linha eu devo descarregar a minha informação. Lembrando que esse nome é um nome intuitivo. Você poderia chamar ela de A, B, C, o nome que você bem entendesse. Então, essa minha primeira variável, eu vou dizer que ela vai ser do tipo integer. Lembrando que as variáveis do tipo integer, ela suporta um pouco mais do que 32 mil registros. Se você tem mais do que isso, você declara do tipo long, ou seja, mais de 1 milhão de linhas, perfeito? Então, observe, ó, a minha segunda variável, para que eu declare na mesma linha, eu posso simplesmente colocar uma vírgula. E aí eu consigo declarar uma segunda variável na mesma linha. E eu vou chamar essa variável de id. E também vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Então, observe, o que é que eu ganho fazendo dessa forma? Ó? Eu economizei sem precisar colocar o DIN. E eu fiz isso na mesma linha. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um espaçamento e vamos agora fazer o seguinte. Ó. Bom, lembra que eu vou trabalhar com a estrutura with, ou seja, com. Então, quando eu trabalho com a estrutura with, quando eu coloco um ponto, eu já acesso as propriedades do objeto que eu estou trabalhando juntamente com a estrutura with. Perfeito? Então, vamos lá. Ó. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Repare, ó, eu estou com a nossa guia cadastro. Lembrando que esses aqui são nomes superficiais, ou seja, qualquer pessoa pode estar alterando. Lembrando que eu posso pegar esses nomes, colocar lá dentro do nosso código e programar com esses nomes. Vai funcionar da mesma forma. No entanto, se alguém alterar esses nomes, o nosso código vai parar de funcionar. Então, para evitar isso, a gente sempre trabalha com o code name, ou seja, com o nome de batismo das plantas. Então, observe, ó, cadastro e BD. Então, vamos localizar os seus codenames. Desenvolvedor, Visual Basic, vou clicar na nossa guia exibir e o meu Project Explorer. Lembrando que eu posso também estar utilizando o atalho Ctrl mais R. Então vamos lá, ó. Exibir meu Project Explorer. E aqui vamos observar, ó, esse módulo 1 é esse módulo que eu estou aberto e tá aqui, ó, a BD e a cadastro entre parênteses. Então esses nomes entre parênteses são aqueles nomes superficiais e os codenames são esses nomes fora dos parênteses, ó. Planilha 1 e planilha 3. Então observe, ó. Eu vou colocar aqui a estrutura with, planilha 1, ou seja, eu vou acessar as propriedades da nossa planilha 1. Quando eu precisar acessar as propriedades da planilha 3, infelizmente eu não vou poder utilizar novamente a estrutura with. Se eu fizer isso, eu vou anular a da planilha 1. Então, toda vida que eu colocar lá um ponto, eu estou acessando as propriedades da BD, que é a planilha 1. Quando eu for acessar as propriedades da planilha 3, eu vou informar o seu nome, perfeito? Entendido isso? Vamos lá, ó. Vou fechar aqui a minha janela do Project e observe, ó, with planilha 1. Se o VBA reconhecer o nome, a inicial vai ficar maiúsculo. Sempre fica aí a dica, ó. Vou dar um Enter. Bom, então para que a gente deixe até mais fácil a você, eu vou comentar aqui do lado, ó, BD. Então toda vez que eu estou me orientando na planilha 1, eu estou utilizando a BD. Então a BD é a planilha, a BD é a planilha de cadastro. Deixa eu colocar aqui, ó, cadastro. Então, perdão, novamente, a cadastro não é a planilha 1. A planilha 1 é a BD, é a planilha que vai receber os dados. Se a gente voltar aqui novamente, rapidinho, observe, ó. A BD é a que está recebendo os dados, que é a nossa planilha 1, ó. Perfeito? E a planilha 3 é a nossa cadastro. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui novamente, ó? Bom, ao fazer isso, lembre-se, toda vez que eu colocar um ponto, eu estou acessando as propriedades da nossa planilha 1. Então vamos lá, vamos manipular as nossas duas primeiras variáveis, ó. A nossa variável id, que eu declarei aqui do tipo integer. Então eu vou passar um valor para ela. Bom, eu quero criar um id autoincrementável. Então observe como é que eu vou fazer aqui, ó. Ponto application, ou seja, a minha aplicação. E aí observe, ó, worksheet function, ou seja, eu vou utilizar uma função da coleção da minha worksheet. Então, para que eu acesse as fórmulas do próprio Excel, ou seja, aquela fórmula soma, a fórmula, a fórmula PROC-V, que é a VLOOKUP. Então, qualquer fórmula que eu possa acessar aqui, eu vou utilizar o worksheet function, perfeito? E qual é a fórmula que eu vou estar utilizando aqui? Observe, ó, ponto mass, ou seja, a fórmula máxima. Eu quero descobrir o meu número máximo, porque eu vou criar um id autoincrementável. Então, para isso, eu preciso o quê? Observe que ele me pede o quê, ó? Pede vários valores, ó. Mas, no entanto, o meu trabalho aqui é apenas fazer o quê? Informar qual é a coluna que eu quero descobrir o valor máximo. Simplesmente isso, ó. Então, observe, ó. Vou colocar um ponto. Observe que toda vez que eu estou colocando um ponto, tanto aqui no início do application como agora no Colors, eu não estou precisando colocar o nome da minha plan, porque o VBA já reconhece que eu estou acessando as propriedades da planilha 1, porque eu estou utilizando a estrutura with. Então, observe, ó.
columns, ou seja, colunas. E entre parênteses eu vou informar qual coluna eu quero utilizar como parâmetro para criar esse ID autoincrementável. E eu quero utilizar a coluna 1, que é a minha coluna A, que é a coluna que eu vou descarregar primeiramente os meus valores. Então, feito isso, posso fechar o meu parênteses. Ó. Bom, feito isso, vamos só colocar aqui um end with e vamos testar para que você entenda o que é que ele vai fazer aqui. Observe. Ó. Bom, ao fazer isso, observe. Ó. Nesse momento, a minha guia BD tem algumas informações, perfeito? Então, vamos só ver o que é que vai acontecer aqui. Ó. Se eu clicar no meu botão salvar nesse momento, observe que ele fez alguma coisa, não deu erro algum, perfeito? Se eu for lá na minha base de dados, ele ainda não descarregou valor nenhum. Até porque eu ainda não o forneci parâmetros para estar descarregando. Perfeito? Então vamos voltar aqui novamente. Vamos só colocar aqui um MSG Box só para que a gente entenda o que é que ele fez. Ó. MSG Box ID. Perfeito? Então quando ele fizer a ação, ele vai chamar uma mensagem e vai retornar o ID através do MSG Box. Então observe o que, é que vai acontecer aqui. Ó. Nesse momento eu tenho 2 registros, fora o meu cabeçalho. Então vamos lá. Ó. Se eu clicar aqui no meu salvar, observe que ele me emitiu o número 2, ou seja, ele descobriu o valor máximo. Então é isso que aquela função está fazendo. No entanto, não é exatamente isso que eu quero. Por quê? Porque eu quero lançar o próximo registro. Dessa forma aqui, possivelmente ele vai descarregar novamente o número 2 na próxima linha em branco. E não é isso que eu quero. Eu quero descobrir o valor máximo e autossomar mais um. Porque eu quero um ID autoincrementável. Eu quero sempre um registro maior do que o máximo que tem dentro da minha base de dados. Entendeu a lógica? Então, o que, que eu devo fazer aqui? Ó? Simplesmente eu vou colocar mais um. Somente isso. Ó. Se eu for novamente, ó, observe. Ó, clicar no meu salvar e observe que ele mostrou para mim o valor 3. Ou seja, o meu próximo ID vai ser o de número 3. Entendeu a lógica? Se ainda não deixou o gostei no nosso vídeo, tenho certeza que essa dica já valeu o seu gostei. Ó. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui? Eu coloquei esse MSG Box apenas para ilustrar, perfeito? Então a próxima coisa que eu preciso fazer é informar em qual linha ele tem que descarregar as informações, porque nesse momento vocês observou que eu só consegui lhe mostrar o resultado porque eu utilizei o MSG Box. Agora eu quero descarregar as informações e através disso eu vou utilizar a nossa variável linha, que eu declarei aqui do tipo integer, e vou passar valores para ela. Então tudo que tiver pós sinal de igualdade é quem está enviando os dados. Quem está antes do sinal de igualdade é quem está recebendo os dados. Então, quem que vai enviar os dados? O meu ponto range, ou seja, o meu intervalo, entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar a última célula do Excel. Então, qual é a última célula do Excel? Observe, ó. Vou pressionar aqui a tecla Ctrl, seta para baixo, para ir na última célula do Excel. Ó. A10, 48576. Então, é esse valorzinho aí que eu vou informar lá para o meu range. Ou seja, eu vou passar como parâmetro a minha última célula do Excel, perfeito? Então observe, ó, desenvolvedor, Visual Basic, vamos lá, ó. A coluna A, não tem importância eu colocar maiúsculo ou minúsculo, 104.8576, se não me falha a memória, perfeito? Então, essa é a última célula do Excel, e observe, ó, vou colocar o meu comando Enter, abro o meu parênteses, e já eu lhe explico, ó. Deixa eu só voltar aqui para o nosso comando Enter, XLUP, e posso fechar o meu parênteses, e vou colocar o meu row, mais um. Então, lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links que eu lhe ensinei passo a passo, mas de forma estrutural, mas passo a passo ainda, como utilizar o salvamento, perfeito? Então, basicamente, o que é que ele vai fazer aqui, ó? No meu range, eu estou utilizando aqui o intervalo, que é o ranger, estou informando a última célula do Excel e, basicamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai descobrir qual é o último valor que tem nessa linha como parâmetro e vai autossomar mais um. Para quê? Para que quando eu descarregue a informação, ele sempre descarregue na próxima linha vazia. Ou seja, observe, ó, nesse momento, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma ilustração aqui para que você entenda. Ó. Deixa eu subir aqui. Vou pressionar a tecla Ctrl seta para cima, é exatamente isso que o nosso código vai fazer, ó, perfeito? Então observe, ó. Vamos colocar um ponto de interrupção. Antes de eu descarregar essa informação, vamos fazer da seguinte forma, ó. Observe, ó. O meu row indica a minha linha, perfeito? O mais um indica o quê? Que eu quero somar mais uma linha. Então, esse carinha aqui, se eu colocar novamente um MSG Box, só para que você entenda, ó, MSG Box, linha. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, só para que você entenda quem é linha aqui na história. Ó. Então, observe, vou clicar no meu salvar e observe que ele retornou aqui o número 4. Então, vamos dar uma olhadinha por que ele retornou o número 4. Ó. Se eu for na minha guia BD, observe que 4 é exatamente a primeira linha vazia, ou seja, aquele nosso comando que acabamos de inserir foi exatamente para descobrir
qual é a primeira linha vazia, ou seja, ele vai descarregar a informação nesta linha. Legal? Entendido isso? Vamos voltar lá para o nosso comando. Ó. Bom, ao fazer isso, simplesmente agora, eu vou começar a descarregar os nossos valores. Então, observe. Ó. Bom, eu vou querer descarregar primeiramente o valor que eu passo nesta célula aqui. Ó. Ela está mesclada, mas para descarregar a informação não tem problema. O que vale sempre é a primeira célula dessa mescla. Então, observe. Ó, nesse momento eu estou mesclado de E1 a G1. No entanto, o que vale é a primeira célula. Então, observe que na minha caixa de nome, ó, é 1. Perfeito? Então, é o valor da célula 1 que eu vou estar capturando, informando que eu estou enviando para a nossa BD. E lembre-se, eu estou agora trabalhando com a guia cadastro e não mais com a BD. Então, observe, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Primeira coisa, vou colocar meu ponto range, abro o meu parênteses e vou informar quem? A nossa coluna A, porque eu quero descarregar as informações, obviamente, a partir da primeira coluna. E aí eu vou concatenar com quem? Com a nossa variável linha, que é exatamente aquela variável que descobre qual é a primeira linha vazia, perfeito? E aí o que eu vou fazer? Ó? Igual a quem? Eu quero descarregar nessa primeira linha da minha coluna A, nessa primeira linha vazia, lembrando disso, o meu ID, que é exatamente esse carinha aqui, ó. Legal? Se formos novamente executar aqui o código, só para que você entenda, observe, ó. Nesse momento eu tenho dois registros. Então, se eu executar aqui a minha macro, ó, vou clicar no meu salvar, observe que aparentemente ele fez alguma coisa, não deu erro algum. Ó. Se eu for na minha guia BD, observe que ele lançou o número 3, ó, para mim. Legal? Tanto é que se eu vim aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo colocar aqui a janela do VBA para você, ó. Bom, se eu fizer da seguinte forma, observe, ó. Bom, eu tenho alguns problemas aqui na minha máquina, eu não vou conseguir botar a janela do VBE paralelo à nossa planilha, perfeito? Mas o que eu queria mostrar a você é o seguinte, ó. Nesse momento, observe que eu tenho o número 3. Se eu clicar nesse meu executar aqui, observe, ó. Se eu clicar nesse meu executar, ele vai lançar agora o número 4. Cliquei e vamos dar uma olhadinha novamente, ó. Lançou o número 4. Se eu clicar lá no meu executar novamente, ele vai lançar o número 5 e por aí vai. Então é exatamente isso que está fazendo o nosso comando, perfeito? Isso aqui foi apenas para ilustrar. É interessante a você, caso esse seja o seu primeiro vídeo, você vai se familiarizar com tudo que eu tenho feito aqui. Se você já conhece o nosso trabalho, lhe peço aí um pouquinho de compreensão, que a ideia é sempre contemplar todas as pessoas, desde os níveis iniciais aos níveis avançados, beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Simplesmente, eu vou colocar agora o ponto range. Abro meu parênteses, entre aspas duplas, a coluna B. E na minha coluna B, observe que eu não estou colocando aqui maiúsculo. Nesse caso aqui ele não faz diferenciação. E eu vou estar concatenando com quem? Com a minha variável linha. Novamente, ó. E detalhe, ó. Quem é que eu vou descarregar na minha segunda coluna? Que é a coluna B. Eu vou querer descarregar na minha segunda coluna o nome da pessoa. Então o nome da pessoa está vindo através dessa célula mesclada, ó. Da célula E a G1. No entanto, o que vale para mim é a primeira célula. Ó. Observe, ó. É 1. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar planilha 3, então agora eu já estou acessando uma outra plan, então eu sou obrigado a informar o nome dela. Planilha 3.range. Entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar a célula. Ó. A célula é 1. E fecho aspas duplas e posso fechar aqui o meu parênteses. Então, se eu for novamente executar, observe, ó. Vou colocar aqui, ó, Gleidson. Vou dar um nome aqui qualquer, ó. Vou clicar no meu salvar e observe que aparentemente ele já fez alguma coisa. Ó. Deu uma tremedeirazinha, não deu erro algum, então creio eu que já funcionou. Se eu for lá, observe, ó. Lançou lá o registro número 6 e lançou o nome Gleidson. Se eu colocar aqui um outro nome qualquer e clicar no meu salvar, observe que ele já descarregou lá, ó, 7 e o nome da pessoa. Legal? Então é exatamente isso que está funcionando no nosso código. Agora eu quero descarregar quem? A coluna C, quero descarregar a coluna D e a coluna E. Detalhe, na coluna D e na coluna E, aí tem uma lógica de programação por trás. Então, fica comigo até o final que você vai aprender passo a passo. Ó. Para a coluna C, basicamente é a mesma lógica que eu já utilizei. Ó. A coluna C, embora ela esteja na coluna C da minha base de dados, eu quero enviar aqui a informação que está na minha célula E3. Ó. Observe, ó, na minha caixa de nome. Então, a minha célula de E a G está mesclada, mas o que sempre vale para a gente é a primeira célula. Ó. Então, na minha célula 3 da minha plan cadastro, que é a planilha 3, é que vai estar enviando os dados. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui eu vou colocar a coluna C, e aqui eu vou colocar o número 3. Ou seja, eu quero descarregar as informações
eu quero descarregar as informações que está na minha célula E3, da minha planilha 3 que é aquela nossa guia cadastro, aonde na minha coluna C, da minha variáveis, perfeito? Então observe, ó, se eu for colocar uma informação qualquer aqui no CPF, vou mudar aqui o nome da pessoa, um nome qualquer, e observe, ó, se eu clicar no nó salvar, observe que alguma ação já fez, ó, não deu erro algum. Se eu for na minha GBD, observe, ó, lançou lá o registro, o número do registro, o nome qualquer, e ele lançou já o CPF, ó, legal? Há um detalhe interessante, para que eu possa estar formatando essa célula aqui como CPF é bem fácil, ó. Então, para formatarmos uma coluna como CPF, observe, ó, basta eu posso fazer isso tanto via código, como eu posso simplesmente já formatar a coluna por inteiro. Eu acho mais interessante a gente já formatar a base de dados. Então, vamos fazer isso, ó. Vou selecionar minha coluna por inteiro, clico o botão direito sobre ela e tem aqui a opção, ó, formatar células. Lembrando que você pode também estar pressionando o seu atalho Ctrl+1. Então, aqui o que é que eu devo fazer, ó? Vou aqui na nossa guia, vou aqui na opção personalizado, ou seja, eu vou criar uma máscara personalizada para o CPF. Então, selecionei o personalizado. Dentro dessas máscaras que ele me sugere, infelizmente não tem a máscara CPF já criada. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou substituir esse nome geral e vou utilizar aqui a máscara, perfeito? Então, observe, ó, vou apagar essa informação e vamos criar a nossa máscara, ó. Observe, ó, vou colocar aqui 3 zeros, a nossa barra invertida, o nosso ponto e mais 3 zeros. Então, observe que é exatamente a máscara do CPF, ó. Coloco novamente a minha barra invertida, vou colocar novamente mais um ponto e mais 3 zeros, ó. E por último, novamente a nossa barra invertida, o nosso tracinho e os nossos 2 zeros, ó. Então, observe aqui como ficou a nossa máscara, ó. Então, essa aqui é a máscara que estamos utilizando para o CPF. Então, agora meu trabalho, observe que nesse momento eu havia excluído a máscara para lhe ensinar o passo a passo, ó. Se eu der o OK, observe que esses valores já vão ficar formatados como CPF, ó. Vou dar um OK e observe, ó. Legal? Bom, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Bom, entendido isso, a gente agora vai estar programando esses carinhas aqui, ó. Esses nossos botões personalizados. Então, lembre-se, nesse momento, deixa eu verificar aqui, ó. Nesse momento, eu vou até apagar aqui as informações que estão por trás delas e vou também colocar aqui na cozinha, a nossa fonte, na cozinha vermelha, ó. Então, nesse momento, tá vazio, ó. Então, lembre-se, ó. Quando eu marco essa opçãozinha aqui do lado, ó, aparece o nome aqui. Observe, ó. O nome verdadeiro, ó. Deixa eu só aumentar aqui a altura da minha linha. Observe, ó, verdadeiro, ó. Se eu marco ele do lado, aparece o nome falso. Então, quando eu clico na opção não, tá falso. Quando eu clico no sim, fica o nome verdadeiro. A mesma lógica para esse outro, ó. Verdadeiro, falso. Se não tiver nenhum valor, o VBA vai interpretar como falso da mesma forma. Perfeito? Então, como é que vai funcionar aqui? Observe, ó. Ele dá esse valor, ele dá esse errozinho aqui. Obviamente, se a gente apagar os valores depois que já está funcionando. Perfeito? Então, deixa eu apagar isso aqui. E para que isso aqui funcione perfeitamente, eles têm que iniciar dessa posição aqui, ó. Perfeito? Legal? Então, deixa eu clicar aqui na minha bolinha verde. Observe, ó. Pronto. Então, eles têm, para que isso aqui funcione, as nossas bolinhas têm que partir dessa posição aqui. Por quê? Porque normalmente você não vai ficar preenchendo aqui o nome falso ou o nome true, verdadeiro, manualmente. Ele automaticamente vai estar se preenchendo conforme a gente vai clicando. Então, como é que ele vai funcionar aqui? Observe, ó. Bom, vamos voltar lá para o nosso código. Eu tenho que verificar se ele está sim ou se ele está não. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou utilizar que essa célula A6 é a célula que recebe esse carinha aqui, ó. Sim ou não? A célula A7 é quem está recebendo a informação aqui do masculino ou feminino. Observe, ó. Quando eu clico masculino, quando eu clico feminino, na célula A7. A mesma coisa acontece quando eu clico aqui para sim ou não, para a célula A6, ó. Feito? Então deixa eu apagar isso aqui e vamos agora programar juntamente com você, ó. Então como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou na nossa guia desenvolvedor, Visual Basic e vamos criar uma estrutura if, ou seja, uma verificação. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou verificar? Ó? If, que quer dizer se o quê? Se o meu range abre o meu parênteses, há um detalhe interessante. Nesse caso aqui, eu não vou poder colocar o ponto, perfeito? Se eu colocar o ponto, ele não vai reconhecer, basicamente. Então, vamos lá. Range, entre aspas duplas, eu vou informar quem? Eu vou informar a célula que eu quero verificar. Que célula é essa? A minha célula é 6, perdão, a minha célula A6, pois é nela que eu estou armazenando o meu primeiro valor, perfeito? Então, feito isso, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó?
vou colocar o ponto, a propriedade value, ou seja, eu vou verificar o valor. E se o valor tem, ou seja, então eu vou lhe explicar aqui passo a passo. Ó. Observe, ó. O range quer dizer o nosso intervalo. A 6 é a célula que eu estou verificando, que é essa célula aqui, perfeito? Lembrando que a célula 6 vai ser pertencente aqui ao Covid, ó, sim ou não, beleza? Então observe, ó. Então, no meu caso aqui, eu não estou colocando igual, entre aspas duplas, uma condição. Quando eu não faço isso, automaticamente ele vai interpretar o quê? Se for false ou se for vazio, ele vai fazer alguma coisa. Se não for falso ou não for vazio, isso quer dizer o quê? Que ele é verdadeiro. E aí ele vai fazer uma outra coisa, perfeito? Depois eu vou lhe mostrar que eu também poderia colocar igual e como é que eu deveria fazer, beleza? Então vamos lá. Partindo dessa ideia, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Se o meu range da minha célula 6, ponto value, como eu não informei aqui se ele for igual a vazio ou se ele for igual a outra coisa, ou seja, se ele for igual a falso, então se ele for igual a vazio ou se ele for igual a falso, o que eu vou fazer? Eu vou entender que a pessoa lá marcou não, perfeito? Então, se ele marcou não, o que eu vou fazer aqui, ó? Range, abro o meu parênteses, vamos colocar aqui o ponto range. Entre aspas duplas, eu vou colocar a nossa coluna D e vou estar concatenando com quem? Com a nossa variável linha. E aí eu fecho o meu parênteses, ou seja, eu quero descarregar agora na minha coluna D, na nossa variável linha, que o texto é o seguinte, ó. Entre aspas duplas, eu vou colocar aqui o nome não. Perfeito? Ou seja, se eu não se ele está com aquela bolinha vermelha, isso quer dizer o quê? Que o meu value ou está vazio, ou o meu value está com o nome falso. Então, ele vai entender que está com a bolinha vermelha e vai descarregar o nome não lá na minha coluna D. Perfeito? Se por acaso eu marquei ele, cliquei naquela bolinha, ela ficou verde, então ele vai fazer isso aqui para mim, ó. Else, vou copiar esse mesmo comando, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V e vou alterar aqui o nome sim. Perfeito? Então, a lógica exatamente é essa, ó. Sim. E aí eu vou colocar o nosso end if. Legal? Então, vamos observar, ó. Nesse momento ele está falso, ó, não tem valor algum. Ó. Eu apaguei a informação. Se eu clicar no meu salvar, observe que nesse momento, ó, você teve Covid, marquei aqui o nome não, perfeito? Então, deixa eu colocar o nome aqui qualquer só para estar ilustrando com você, ó. Se eu clicar no meu salvar, observe que aparentemente funcionou, não deu erro algum. Se eu for lá na minha base de dados, observe, ó, lançou, nesse momento, ele lançou o quê? O nome sim. Observe que ele lançou o nome sim. Então, ele lançou o nome sim aqui, só apenas porque eu fiz a inversão de forma errada, perfeito? Então, observe, ó, aqui eu vou colocar o nome sim, e aqui abaixo eu vou colocar o nome não, ó. E aí eu vou debugar juntamente com você para que você entenda a lógica. Ó. Vou colocar o ponto de opção aqui e observe. Ó. Então vamos voltar lá na minha base de dados. Observe que nesse momento a minha célula A6 está vazia. E observe que eu não vou fazer nada com a nossa forma. Vou clicar no meu botão salvar e ele veio aqui para a nossa janelinha. Perfeito? E aí o que eu vou estar fazendo? Ó? E aí, vou pressionar a tecla F8, observe, ó, ao colocar o cursor sobre ele, ó, nesse momento ele está me dizendo que o value é igual a vazio. Então lembre-se, se lá na minha célula, se na minha célula A6, se ela estiver vazia ou se ela estiver com o nome falso, isso quer dizer o quê? Que eu sinalizei a opção não. Então observe, ó. Então vou pressionar aqui a minha tecla F8, observe, ó, vou pressionar a minha tecla F8 e observe que ele ignorou isso daqui para mim, ó. E aí o que ele vai executar? Ele vai executar esse comandozinho aqui abaixo, ó. Vou pressionar o F8 e observe, ó, ele vai executar exatamente esse nomezinho aqui, ó. E descarregou lá, ó. Se eu for na minha base de dados, observe que ele descarregou lá, ó, o nome não. Perfeito? Então, eu havia apenas invertido, ó. Perfeito? E agora observe, ó. Vou deixar aqui, vou terminar a execução e vou fazer novamente, ó. Só que nessa vez eu vou marcar a opção sim, ó. Marquei a opção sim e observe que está com o nome verdadeiro. Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Novamente, ó. Vou executar por aqui mesmo, só para poder ilustrar você. Observe, ó. Parou aqui. Se eu colocar o cursor sobre value, ó, se o meu value for, observe, ó, tem, vou pressionar o F8, ó. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o quê? Vai lançar o nome sim. E observe, ó, lançou o nome sim e saiu da minha estrutura, ou seja, não editou isso daqui para mim, ó, porque ele já verificou que eu sinalizei a opção sim, ó, tava o nome verdadeiro na minha célula, ó. Exatamente, se eu for lá na minha base de dados, lançou o nome sim, ó, legal? Então, se você entendeu essa lógica, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom,
para o masculino e feminino, como o masculino é a bolinha verde e o feminino é a bolinha vermelha, o que a gente deduz aqui, ó? Que basicamente eu posso simplesmente, vou parar aqui o código, simplesmente eu posso fazer o quê? Tirar o ponto da opção, vou copiar esse carinha aqui, vou dar um Ctrl C. Então, eu sei que a primeira estrutura, quando ela é verdadeira, ele executa o nome sim. E quando é falso, clica, executa o nome não. Então, a primeira estrutura, o sim, é a bolinha verde. O não é a bolinha vermelha. Então, se eu entendi isso, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou alterar para A7, porque a estrutura que eu vou verificar agora é essa célula aqui abaixo, A7, e eu vou verificar se foi masculino ou foi feminino, perfeito? Entendido isso, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Então, se foi sim, então eu vou marcar aqui agora o nome masculino, ó. Masculino. Então, se ele marcou a bolinha vermelha, verde é porque ele selecionou o nome masculino. Se marcou a bolinha verde, selecionou o nome masculino. Se marcou a bolinha vermelha, porque selecionou o nome feminino. Entendido isso, vou mudar só o número da coluna. Eu vou descarregar essas informações agora na coluna E, que é essa coluna aqui, é a última coluna aqui da nossa base, ó. Perfeito? Entendido isso, observe, ó. Vou selecionar agora o nome masculino. Vou deixar aqui o sim para o Covid e o sim para o gênero. A bolinha verde para o gênero masculino. Vou colocar um CPF aqui qualquer só para ilustrar. E um nome qualquer aqui só para ilustrar. O nosso amigo aí, Ricardo. Se você estiver assistindo esse vídeo, deixa aquele like. Então, observe, vou clicar no meu botão salvar, cliquei. Se eu for na minha base de dados, observe, ó, lançou lá o registro número 12, lançou o Ricardo, lançou o CPF qualquer, lançou o nome sim e lançou o sexo, o gênero masculino dele, ó. Exatamente como foi sinalizado aqui, ó. Legal? Então, se eu sinalizar aqui vermelho, observe, ó, vou sinalizar vermelho para o Covid, ou seja, não, e vou informar o gênero, deixar aqui verdinho ainda, ó. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o nosso amigo Márcio, que também nos assiste bastante, ó. Se eu clicar no meu botão salvar, observe, ó. Se eu for lá na minha base de dados, vamos verificar, ó. O Márcio, registro número 13, CPF qualquer, ele teve Covid? Não, exatamente como eu sinalizei aqui, ó. O gênero é masculino, bolinha verde, então lançou lá o nome masculino, ó. Entendeu a lógica? Legal? E aí, o que eu vou fazer agora? Observe que nesse momento ele ainda não apaga as minhas células, essas células são mescladas, então tem um segredinho aí por trás para apagar as células mescladas. E também como é que eu trago aquele número do registro. Quando eu lanço lá, aparece o registro número 1. Quando eu lanço lá, registro número 2 e por aí vai. Como é que eu faço isso, ó? Vamos lá por partes, ó. Primeira coisa, entendido isso, eu vou criar uma estrutura. Perdão, vou utilizar aqui o meu MCGBox. Eu posso tanto utilizar dentro da própria estrutura do Android, como eu posso criar fora. Então vamos colocar aqui dentro mesmo, ó. MCGBox. Vou colocar aqui o nosso envar, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username. Ou seja, eu quero retornar o nome da minha máquina. No meu caso aqui, observe que sempre retorna lá o nome Gleidson. No seu caso, vai retornar o nome da sua máquina. E eu vou estar concatenando com quem? Observe, aqui vem um dos segredos, ó. Eu vou concatenar, antes de eu concatenar com o meu outro texto, eu vou concatenar com essa variável aqui, ó. A variável ID. Porque é ela que está armazenando o número do próximo registro. Perfeito? Então, simplesmente eu vou concatenar com a minha variável ID. E vou concatenar novamente. Entre aspas duplas, eu vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto. E eu vou estar concatenando novamente com quem? Eu vou estar concatenando com o nosso próximo texto. Então vai aparecer lá Gleidson ID. Vai aparecer. Vamos fazer da seguinte forma. Vai aparecer Gleidson. Vamos colocar primeiramente aqui, ó, entre aspas duplas, cadastro de número. E aí sim, ó, vou dar um espaçamento entre aspas duplas. Eu vou concatenar com a nossa variável ID. E depois eu vou concatenar novamente, ó, com o que eu quiser, beleza? Então, observe, ó. O username vai retornar o Gleidson, cadastro de número, ID vai trazer o número. E aqui eu vou colocar realizado com sucesso, ó. Fecho aspas duplas. Então, para que a gente possa visualizar todo esse código numa tela só, eu vou dar um espaçamento, colocar o nosso underline, e assim eu vou quebrar a linha de programação e não a linha na mensagem. Bom, e aqui eu vou colocar vírgula e eu vou colocar VB information, ou seja, eu quero trazer um símbolo de informação para dentro dessa mensagem, entre aspas duplas, e vou colocar o título da nossa mensagem. Então, eu vou informar aqui, programador, Excel, VBA, 2 pontos. Isso aqui é o nosso título da mensagem, ó, informa. Legal? Então, vamos fazer um teste, ó. Observe, ó, vou colocar aqui o nosso amigo Paulo Roberto. Espero que você possa estar nos assistindo. Se está assistindo aí, deixa aquele gostei. Vou colocar um CPF qualquer aqui só para ilustrar. Teve Covid? Eu espero que não.
Então vou deixar aqui a opção não, o gênero dele é masculino, vou clicar aqui na opção salvar. Cliquei, ó. Gleidson, cadastro de número 14 realizado com sucesso. Então lembre-se, o Gleidson está sendo retornado através do envare username. Está aqui o nosso texto, ó, cadastro de número, e aqui entrou a nossa variável ID. Então observe que tem um espaçamento entre os dois textos e a nossa variável, exatamente porque eu deixei um espaçamento para não aglutinar com a variável. Realizado com sucesso. E está aqui o título da nossa mensagem, ó, programador Excel VBA, informa. E agora, como é que a gente vai limpar? Você deve estar imaginando, limpar é bem simples. Então, como é que eu devo limpar aqui, ó? Bom, eu posso simplesmente aqui informar o nome da nossa planilha, que é a nossa planilha 3, que é a planilha cadastro. Planilha 3.ranger. Deixa eu voltar aqui ao comando. .ranger. Entre parênteses, entre aspas duplas, eu quero limpar aquela célula E1, tá certo? Vamos ver se vai funcionar dessa forma, ó. E1. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Ponto quê? Ponto clear. Se eu fizer isso, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ponto clear. Bom, ao fazer dessa forma, observe, ó, planilha 3. Essa planilha 3 é a planilha que está enviando os dados, perfeito? Então, ponto range, que é o meu intervalo, a célula E1 é a célula que tem o valor. Ponto clear, o clear é para limpar. Vamos ver se vai funcionar somente assim, ó. Observe, ó. Observe que o Paulo Roberto, nesse momento, ele está com a corzinha aqui, com a fonte. Observe, ó. Calibre, tamanho 16, na corzinha vermelha e ainda está com negrito, beleza? Então vamos ver o que vai acontecer aqui ao utilizar o clear. Vou clicar no salvar. Gleidson, cadastro número 15 realizado com sucesso, até aí ok, porque a limpeza é depois do cadastro, vou dar um ok, e ele vai dar um erro, ó. Não podemos fazer isso em uma célula mesclada. Bom, vou clicar no depurar e aí ele vai me apontar qual é o problema. Bom, quando a gente trabalha com célula mesclada, a gente tem que formar o intervalo da mescla. É isso que eu queria mostrar a você. Primeira coisa, primeiro, observação. Então, observe, aqui quando eu estou enviando a informação, não preciso informar o intervalo da célula mesclada. Então, lembre-se, quando eu estou enviando, basta eu informar apenas a primeira célula, beleza? Ou seja, nesse meu intervalo aqui, se observarmos, ele está pegando de E1 a G1. E lá no enviar, eu informei apenas o E1. E também informei para o limpar, só que para o limpar, ele não interpreta dessa forma. Para limpar, eu tenho que informar um intervalo mesclado. Então, ou seja, eu vou informar lá de E1 a G1, perfeito? Então, entendido isso, observa, ó. Vou colocar aqui 2 pontos e vou informar aqui o G1. Para que eu saia desse erro, eu vou pegar essa setinha amarela e vou arrastar aqui para cima, ó. E aí, vou executar novamente, ó. Observe, ó, Gleidson, cadastro número 15, já dá sucesso, vou dar um ok. E observe que não deu mais erro. Se eu voltar lá no meu código, ele limpou o conteúdo. No entanto, essa sala estava mesclada, lembra? Agora não está mais, ó. Então, se eu utilizar o clear, o que é que ele faz? Ele vai limpar. No entanto, ele vai remover a nossa formatação e não é isso que eu quero. Então, eu vou mesclar novamente. Vou deixar aqui no tom vermelho. Vou colocar o tamanho de 16 como estava antes e vou colocar aqui um negrito, ó. Então, observe, ó. Se eu vir aqui digitar o Gleidson, observe que ele está sem um preenchimento. Então, deixa eu colocar um preenchimento também para a cor aqui do fundo. Perfeito? E agora vamos fazer um novo teste, ó. Como é que eu devo limpar para não apagar esse conteúdo, ó? Simplesmente eu vou apagar o ponto clear, vou colocar o ponto clear contents. O clear contents ele vai preservar a formatação. Legal? Então observe, ó. Se eu clicar novamente no meu salvar, observe, ó, Gleidson, cadastro número 16. Realizado sucesso, vou dar um ok. Observe que ele apagou o conteúdo. Observe que se eu for lá digitar novamente, ó, tá lá vermelho, a cor do fundo ainda tá aquela cor cinza. O tamanho da minha fonte permaneceu a mesma, ou seja, eu preservei toda a formatação. Inclusive, se eu vier aqui, fizer o meu alinhamento como estava antes, observe, ó. Se eu digitar uma informação qualquer, clicar no meu salvar, salvou e ele manteve, ó, observe, ó. Legal? E aí, se eu quiser também, obviamente, eu vou querer limpar o CPF. Basicamente, eu vou pegar o quê? De E3 a G3, perfeito? Então, eu vou pegar novamente o mesmo intervalo, ó. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V e vou alterar aqui apenas de... Era E1. E agora vai ser G3. Ou seja, eu peguei basicamente o intervalo acima e alterei apenas o intervalo de forma correta, ó. G3 a G3, beleza? Então, se eu for lá salvar, observe, ó. Limpou as duas células, legal? E uma última dica a você que ficou conosco até o final do vídeo, eu vou lhe dar agora. Observe, ó. Observe que nesse momento, vou só marcar aqui novamente as corzinhas vermelhas e observe o que eu vou fazer aqui, ó. Vou apagá-las, ó.
Então vamos lá. Ó. Então quando eu clico aqui na opção sim, observe, ó, ele joga o nome verdadeiro no plural. Perdão, joga o nome verdadeiro em caixa alta, observe, ó. Quando eu clico no masculino, também é a mesma coisa, ó, em caixa alta, ó, perfeito? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Lembre-se que eu havia dito, ó, se eu vier aqui no meu intervalo, observe que nesse momento estou colocando ponto velho e eu não estou informando se ele é falso, se ele é verdadeiro, simplesmente eu estou deixando vazio. Mas eu poderia simplesmente fazer dessa forma, para ficar até mais fácil para você, ó. Se ele for igual, entre aspas duplas, aquele nome verdadeiro, que é o nome que aparece na minha célula, ó, verdadeiro, ó. Fechou aspas duplas. Será que vai funcionar? O que você acha, ó? Verdadeiro. Então, observe que eu vou verificar se a minha célula 6, se o nome lá está verdadeiro, ou seja, ele está verdadeiro quando eu clico aqui na opção sim, ó. Beleza? Então vamos fazer um teste para ver se vai funcionar. Vou botar uma informação aqui qualquer só para ilustrar e vou clicar no meu salvar. Cliquei. Leite, o cadastro número 19 realiza sucesso, deu um OK e funcionou perfeitamente, ó. Legal? Então, observe que você pode comparar a informação lá da sua célula, se você achar assim mais fácil, beleza? Então, eu espero que você possa ter deixado aquele gostei. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi um pouco longo, mas era necessário eu lhe ensinar passo a passo, porque tem muitas pessoas que chegam aqui ao canal que estão ainda iniciando na linguagem VBA, o Visual Basic for Application. A você que já tem aquele conhecimento, tenho certeza que foi uma aula um pouco longa, mas é necessário, beleza? Então, meu muito obrigado a você que deixou aquele gostei. Se não deixou, deixa agora, nos ajuda muito. Isso faz com que o canal possa ser sugerido a mais pessoas. Lhe faço o convite, se ainda não for inscrito, lhe faço o convite clicando nesse botãozinho vermelho. Você se inscreve em nosso canal e não perde nenhum conteúdo nosso novo. Então, todos os dias postamos conteúdos novos aqui no YouTube. Então, clica nesse botãozinho vermelho. Se ainda não for inscrito, você se inscreve. E a partir desse momento, você assiste todos os nossos conteúdos de forma gratuita aqui no YouTube. Se já for inscrito, o meu muito obrigado, que você possa compartilhar esse vídeo. E também quero agradecer a vocês, pois ontem batemos os nossos 19 mil inscritos. Então, muito obrigado. Hashtag tamo juntos. Até o nosso próximo vídeo.